Cá estamos nós com mais um programa A Minha Caminhada com Deus, porque cada pessoa é uma pessoa única que tem uma caminhada, né, diferente. E são as coisas que nós passamos, decisões que nós tomamos, que faz a pessoa, né, que nós somos hoje em dia. Então, hoje vamos continuar a falar com o Bispo António Marques. Já falamos, né, que ele estava envolvido na droga, depois por causa de uma senhora muito persistente, muitíssimo persistente, né? Ele então, pronto, teve um encontro com Deus, a vida mudou, ele teve que, não foi uma coisa fácil, foi um processo que demorou. Entretanto, né, agora já conseguiu assim um outro tipo de trabalho e Deus já estava a dar, na verdade, uma sabedoria, né? Pronto. Sim, foi uma sabedoria porque eu conseguia resolver problemas que muita gente não conseguia. Porque você, pronto, nem tinha esta educação, mal sabia ler, Não, pronto. Então exato, foi para esta empresa de eletrónica, qualquer coisa, exato. pronto. E aí a gente consertava aqueles caixas eletrônicos, né, de dinheiro. Sim, E aí a gente começou a trabalhar e eu consegui pegar o trabalho, né, sim. como consertar. Aí inclusive eu, Você achava normal que eu, de repente entendia este assunto que era tudo fácil ou não? eu achei que eu era um cara inteligente. Ah, no final sou inteligente. Poxa, no A final. gente tem aquela manhã do eu, né? Sim. Eu sou capaz, né? Poxa, no final tem jeito para isso. Tem pronto. jeito, é. Sim. Eu achava o bom. Sim. E aí Não, fico a pensar, pronto, Deus me deu uma sabedoria, qualquer coisa, pronto, não. Isto era não, seu, pronto. é bem uma coisa minha mesmo. Sim, pronto. E aí eu conseguia resolver, fazia coisa. Aí eu lembro que o chefe me procurava e falava assim, olha, eu tô com uma região que está muito complicada. Eu preciso que você vá lá porque é muito problema. As máquinas param, as notas não estão contando, tá dando. E eu ia lá e conseguia resolver. Sim. Aí ele chegava assim, ó, eu mandei lá fulano, ciclano, mandei esse, ninguém resolveu. Você foi lá, fez o quê? Eu falei, fui lá, troquei um CI, um chipzinho lá só, configurei de novo. Não, foi. Eu falei assim, era fácil. Então eu achava que, Sim. porque eles acabavam mostrando, até tinha alguns amigos de trabalho falando assim, não, manda o expert lá, manda lá o sabichão lá, porque todo mundo já foi e não conseguiu. E eu ia e resolvia. Eu resolvia. E pensava que era você. Exato. Pronto. Mas tinha sido um ato que eu tinha feito com Deus e Deus estava fazendo a Sim, parte pois, dele. sim. E eu fiquei assim, mas eu não tinha essa ciência. Eu não tinha esse conhecimento, né? Então eu ficava achando que era eu. E ali eu comecei a progredir na empresa, até que fui subindo de cargo. Em 6 meses Então foi aqui, nesta época, foi se afastando assim da igreja por causa do trabalho ou como que foi isso? Então? foi porque o trabalho ele pedia para eu ir viajar, né? Ok, Porque sim. tinha várias agências e eu tinha que viajar, então eu saía na segunda-feira e voltava só no sábado. Pronto. E isso quando eu conseguia, às vezes era domingo mesmo Sim. que eu voltava. Então eu já voltava cansado, aí já não tinha mais tempo para Deus. Ok. E aí já nesse meio caminho conheci pessoas que começou a me levar para um caminho que chamado caminho do álcool, do vício do álcool, Ah, né? Só que é interessante que eu cheguei a ter contato com as drogas, pessoas usando droga, sim. mas eu não conseguia, aquela sensação ruim continua. Se eu até hoje, se eu sentir cheiro, eu passo mal. Eu fico Sim. desequilibrado, você fica meio em choque. E aí comecei no álcool, foi no álcool, no Então álcool. esta foi por causa de amizades, na verdade. Foi amizade. Foi amizades. A amizade, aí foi A droga também foi amizade na época. até, Sim. Né? porque era jovens da Sim. minha idade, e agora era companheiros de trabalho. Os companheiros de trabalho, terminava o trabalho, a gente viajava, ia para um hotel, Sim. e lá no hotel chegava e falava assim, olha, meu, ficar aqui, vamos dar uma volta na cidade. Pois. Vamos ver umas garotas, vamos ali tomar uma cervejinha, Sim. tomar. E aí começou nisso. E Sim, pronto. quando foi ver, já virou uma rotina, né? Pronto. Um hábito Sim. toda semana fazer isso. E aí e aí começou uma competição dentro da empresa, né? Olha, eu descobri naquela cidade um lugar assim, assim, assado, que é melhor, um Sim. local onde é espetacular. Vocês não conhecem. Aí a gente ficava Mas aí, competindo. nesta época toda, continuava a conseguir fazer o seu trabalho bem? Conseguia. Ok. Eu não tinha Sim. dificuldade. Sim. Eu conseguia desenvolver assim normalmente. Bom. Foi indo, foi indo. Até o momento que eu estava tão envolvido com a bebida que eu fui perdendo o brilho, como eu me afastei de Deus, também fui perdendo tudo aquilo que Deus me deu, né? Sim, claro. Porque foi distanciando. E aí eu perdi a minha vida com Deus e eu fiquei com o caráter sendo transformado de novo por um mau caráter, vamos colocar assim.
Aí já comecei a me envolver com pessoas erradas, que fazia esquema na empresa, adulterava notas. Por exemplo, a gente ganhava um X valor, né? Sim. Para almoçar, para comer. Então a gente fala assim, ó, você tem R$ 50 ou 50 euros para comer. E a gente ia ali gastava 2 euros, 5 euros e fazia uma nota de 50, então o restante. Então foi aí que eu comecei a ter problema na empresa Sim. e aí me afastaram. Ah, foi afastado mesmo. O expert sabe tudo. Acabei ficando 6 meses afastado da empresa, como se fosse, eu não sei se é auditoria para Ok. fiscalização, Sim. saber. E aí me deram uma oportunidade, eu voltei, só que eu estava chateado, estava magoado com tudo Ok. que aconteceu. E aí eu fiquei, acho que, fiquei mais um ano, não chegou a ficar um ano, quase um ano e pouquinho. Aí eu saí, resolvi Sim. sair. Só que um dos rapazes que eu andava muito, ele mexia em alguns momentos da vida dele que tinha descanso, ele mexia com um equipamento de som. E eu gostei disso. Sim. E aí eu falei, ah, não, eu vou trabalhar com som. Aí eu chamei ele, falei, ah, vamos tentar. Eu falei, ah, eu tenho um cunhado, é cunhado dele, que era o Luizinho. Ah, ele tem uma equipe de som. Aí eu falei, ah, tá, eu vou trabalhar com ele. Então eu ia carregar caixa e ligar alto-falante, aquelas Sim. coisas. E quando eu vi, eu já estava no show business, quando eu já comecei, porque aí Quer dizer, estava noutra caminho completamente afastada da igreja, as companhias amigas não tinham nada a ver com isso. não, Pronto. me afastei totalmente. Sim. E aí foi aonde eu consegui aprender também, porque o que me chama hoje a atenção é que quando você faz um ato com Deus, Sim. Deus é fiel. Sim. Porque esta arte, né? Porque foi no outro programa que falámos, né? Você semeou na igreja, não tinha quase nada, semeou o que tinha, Vê então a partir daí abriram-se várias as portas. portas. E Deus me deu sabedoria para entender som. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com som, foi indo e fui crescendo. E aí foi uma caminhada aí, na empresa foi 8 anos, né, de caminhada, e aí tive mais 8 anos de caminhada com som. Pois. Deu 9 anos, mais ou menos 9 anos, de som, onde eu viajei o Brasil inteiro com grandes artistas, fazendo show, vivi em umas regiões onde tinha muito rodeio, tinha muito competição de cavalo, de touro e Sim. tal, e que era a região que a gente chama Triângulo Mineiro, né? Ok. São 3 cidades que dominam esse mercado, ali em Minas Gerais. Eu fiquei ali naquela região. Aí depois eu consegui montar até uma empresa de, chama-se trio elétrico, que é um caminhão com várias caixas de som embaixo e o pessoal fica em cima andando. Chamava Twister. A Ok. gente até entrou num programa com a empresa que hoje é a Colgate, que é dona da empresa de creme dental. A gente fez uma promoção publicitária com ele, onde nós ganhávamos muito dinheiro, mas muito dinheiro. Então eu estava me realizando de novo. Sim, pronto. Estava no outro caminho, pronto. O Exato. diabo conseguiu-lhe dar a volta. Não entendi. O diabo conseguiu-lhe Passar as afastar. pernas, Sim. foi me dando riquezas. Sim. E aí eu fiquei muito E bem. você, na verdade, não tiveste apoio de pessoas, quer dizer, certas amizades que diziam, epá, não vai para aí, qualquer coisa. Não tinha. Porque tal senhor mudou de cidade. Exato, não tinha ninguém para me dar uma sabedoria que Sim. vinha de Deus, né? Mas a Sim. sabedoria do mundo, Sim. que é ganhar dinheiro, Sim. é você desenvolver profissionalmente, mostrar que você tem poder, Sim. porque o dinheiro te dá poder, Sim, aquela claro. coisa toda. E aí foi aonde eu comecei a me envolver, aí já estava em estúdio gravando com banda e não sei o quê, aquelas coisas bem do mundo E então musical. continua, na verdade, numa vida cheia de álcool, essas coisas todas também, né? Mudou Sim. só mudou das drogas pro Sim. álcool. E viajava mais, pronto. Mas e se eu viajar, não parava mesmo. Eu cheguei a ficar fora de casa um ano, Um ano. um ano viajando na estrada. Só com a banda, e a gente fez várias turnês de um ano. E aí a gente ficou, e aí depois eu voltei. E aí nisso eu já cheguei a me casar também, né? Que eu não comentei, mas eu me casei. Só que aí a esposa não aguentou essa vida Sim. e pediu, falou, ó, você segue a sua vida, Sim. só mantém o teu filho que você deixou aqui. Pronto. E aí só mantinha um filho, né? E foi onde eu me perdi mesmo. E aí foi nessa caminhada aí por um bom tempo de show business, conhecendo cidades, fama, Sim. dinheiro. E aí foi crescendo.
e os vícios também de álcool foi aumentando e Sim. tal, mas não voltei para as drogas não conseguia voltar. Isso não. Eu via as pessoas usando. Entretanto, quer dizer, isto não é o final, né? Nós temos um final feliz, né? Não, não, temos um final É um feliz. final feliz. É, sim. Estava assim pronto, cada vez mais pronto, sim. Só que chegou uma época Sim. que começou um vazio interior. Tinha Ok. dinheiro, tinha tudo, mas num vazio interior. Já tinha outra vez essas coisas todas e estava outra vez com... É, porque assim, cheguei a comprar propriedades, Sim. tinha várias casas, propriedades, tinha mais de 2 carros, porque o dinheiro me proporcionou isso. Sim. Só que eu não dormia à noite, eu não tinha uma vida feliz, eu... Nunca pensou na igreja nesta época, quando tinha esta paz, esta alegria, ou isso ficou todo para trás? A bispa me lembrou uma coisa aqui que aconteceu numa cidade chamada Araxá. Eu lembro até hoje, estou lembrando da cidade, Araxá. Arrachar. É onde o primeiro presidente, Getúlio Vargas, construiu um hotel gigante, que foi o primeiro cassino no Brasil. Ah. Sabe, eu conheci, então lembro bem da cena, porque eu estava lá e me bateu um vazio muito grande. Estava tendo uma grande festa que eu estava participando e eu não fui na festa. Eu fiquei no hotel, né, na casa lá onde nós estávamos. Fiquei lá e aí até foi uma moça que estava até interessada, né? Eu falei assim, ó, pode ir embora, eu não quero nada, eu tô querendo ficar sozinho. Ela falou assim, não, vamos tomar um vinho. Eu falei, não, quero vinho, quero nada. E aí eu saí e fui procurar uma igreja. Ok. Eu Portanto, tava- lembrou-se, na verdade, com este vazio, Exatamente. há só uma maneira de preencher. Exato, eu lembro da cena, a bispa tocou, veio assim um flash, né? E aí eu lembrei, eu falei assim, eu vou na igreja. Aí eu saí, eu lembro que era um domingo. E eu entrei e já tinha acabado o culto. Aí eu falei, poxa, acabou, cara, mas só à noite. Eu falei, ixi, mas não tô com paciência para esperar a noite toda, Sim. não. Aí o rapaz que me atendeu, não sei se é pastor, quem Sim. que era, não faço nem ideia quem que era. Falei, eu posso fazer uma oração por ti. Eu falei, tá bom, faz uma oração aí. Ele fez uma oração e eu comecei a suar. Transpirava. E aí, de repente, eu fiquei uma leveza, né? Senti leve, fiquei assim. Eu falei assim, tô bem. Eu falei, você sua? Eu falei, sou eu. Tô bem, mas tô bem. Ele falou, você tem que procurar Deus. Ele até me aconselhou, volta à noite. Mas não voltei, né? Pois. Porque agora já estava... Já estou bem, pronto. bem agora, já não tenho esse vazio, já estou bem. Aí eu encontrei, fui lá na empresa lá, ver com os funcionários como estavam, né? Porque eu geria todas aquelas coisas. Aí os funcionários estavam, falaram assim, você tá bem? Eu lembro que até falou, você tá feliz hoje, hein? Até que enfim e tal. E aí... Você falou que foi a igreja ou não? Não, Não, ponto. não falei, nem comentei nada. Não, ponto. Aí depois eu lembro que a gente ficou naquela vida. E começou essa trajetória de ficar vazio. E aí, Sim, mas eu não ia à igreja, sim. né? Não ia à igreja. Cheguei a tomar remédio para poder dormir, para tirar a ansiedade. Não ia, nem nunca lhe passou outra vez, não? Ou ficou nessa coisa, para não quer ir, ou... Não, é que assim, como a prioridade era o trabalho, Pronto, sim. você não pensa. Você Sim. quer resolver o problema que você tem Sim. que trabalhar. Sim, tem que trabalhar e pronto, o resto é É secundário. ponto. secundário, você não põe o foco. Sim. Só que chegou um momento que eu falei assim, eu tenho que voltar. Eu vou buscar uma igreja. Sim. Porque eu lembro que eu tinha um funcionário que ele falava assim, ó, só Jesus, hein? É só ele Jesus. falava? Ele falava, eu lembro dele, é só Jesus, hein? É só Jesus. Mas ele era mesmo crente, ou isto era uma maneira dele falar, ou o quê? Ó, as atitudes dele não me convenciam. Mas ele falava. Mas ele falava, pronto. Exato. Ele não vivia, mas falava. Exato, e aquilo me incomodava. Aí eu lembro, Incomodava? Incomodava, porque eu falei Só assim, só Jesus. Eu falei assim, cara, é só Jesus. Aí eu lembrava do que tinha passado. Sim. Cada vez quando ele dizia, você se lembra? É. Aí foi quando eu resolvi voltar. Pronto. Aí eu tomei uma iniciativa, eu voltei. Eu lembro que eu tinha um evento para fazer, fui fazer, mas eu voltei antes. E aí eu fui à igreja, aí comecei uma nova caminhada. Eu lembro, mas já fui ali, fiquei ali. Aí fui tendo um encontro com Deus, ali foi mudando, a minha cabeça foi mudando, foi mudando. Continua, não é a mesma empresa? Continuo Sim. tudo, mas já tinha mais tempo para Deus. Ok. Eu já tinha mais tempo para Deus. E aí esse tempo com Deus que eu fui tendo, eu fui tendo e foi aumentando. Já não ia mais só no domingo, eu já ia na sexta, na Ok. quarta. Quando tinha reunião eu ia, Sim. frequentava sempre. Aí começou a dar uma vontade de ler livros, né? Aí eu comecei, porque aí eu
eu comecei a gostar, como eu não tinha muita leitura, né? Sim, pois. Aí, como eu tinha dinheiro, eu fui pagar um curso de leitura dinâmica, essas coisas. Fui aprender as Sim. técnicas de leitura, consegui desenvolver. E aí eu peguei gosto pela leitura. E até hoje eu gosto de ler muito. E aí eu comecei a ler, ler. E aquilo foi me enchendo. Eu fui lendo livros. Até um dia que eu estava na igreja, mas estava vazio. Eu falei, como pode? Então, mas como que é, né? Não bate certo. Não ficou uma coisa assim, eu falei assim, quando eu estava na igreja eu estava feliz, mas quando eu estava em casa eu estava vazio. Sim, Só quando tinha reunião, sim, porque eu não tinha uma comunhão com Deus. Ninguém sim. me ensinou. Yeah. E foi quando eu peguei o livro PDC. Ah, como que chegou esse livro PDC? Então, foi assim, eu estava andando num shopping, eu lembro até hoje, Ah, estava no shopping? num Ok. shopping, porque eu estava triste, Sim. porque eu estava vazio, eu falei, Sim. pô, preciso ir na igreja. E aí, estava andando, eu falei, Deus, eu não aguento desse negócio, um dia eu tô aqui, um dia eu tô lá, um dia Sim. aqui, tô lá. Sim. Eu pareço um ioiô, né? Sim, Sobe e pronto. desce, montanha-russa, essa É. vida de montanha-russa eu não quero. E o senhor tem que me ajudar, me ajuda. Hum. E aí eu vi uma livraria evangélica, escrito Ok. Filadélfia, eu lembro até o nome, Filadélfia. E eu comecei a procurar livros, Sim. fui falando, e de repente eu puxei o PDC. Sim. E aquele livro me chamou, que era um coração com relógio. Ah, sim, sim. E aí eu peguei aquele livro, olhei e falei assim, eu não sei, eu vou levar, levei. Sim. Sentei na praça de alimentação com meu filho, estava com meu filho. E aí comecei a ler, li num instante aquilo. Mas Sim, aí, porque o livro é pequenino, né? aí eu falei assim, mas isso não é para ler, aí tá lá a explicação como Sim. faz. Falei, vou começar amanhã. Comecei a fazer. E aquilo mudou a Sim, minha para quem vida. não sabe, né, o livro PDC quer dizer Preparação São Diária diária de um de um Crente. cristão, exato. Então, ensina como ter comunhão com Deus. Pronto. Exato. Aí eu comecei a praticar a comunhão com Deus. E aí mudou. Aí mudou radicalmente. Então, a sua mudança foi, quer dizer, primeiro tinha este encontro com Deus, mas depois tive que começar a ter comunhão com Deus mesmo. Exato. Aprender a andar com Ele. Com ele, diariamente, todo dia de manhã. Aí eu lembro que eu tirava um horário de 1 hora e eu praticava. E aí um dia eu encontrei uma fita cassete, que eu estava numa convenção de fé em São Paulo, que o apóstolo estava indo, eu fiquei sabendo que eu vi o livro, falei, eu vou lá, Ah, isso estava todo livre, pronto. É. Ok. Aí eu já fui lá, aí eu achei uma fita cassete que explicava o PDC, onde o apóstolo falava que ele ia de uma rua a outra, andando. Eu vou copiar ele. Sim. Aí tinha uma avenida enorme, eu ia e voltava. E isso mudou a minha vida radicalmente. Aí eu comecei a crescer na igreja, né, que é muito avivado. E aí foi quando eu fui convidado a ser diácono, aí presbítero. Sim. E aí eu cheguei ao ponto de ser um pregador e vim aprendendo a andar com Deus a nível ministerial, né, de servir a Deus para ajudar as outras pessoas. E aí Deus me pediu quando eu estava como diácono, diácono antes de ser presbítero. Deus pediu para me dar todos os meus bens para o meu filho. E eu me desfiz de tudo. Sim. Eu entreguei tudo na mão dele. Eu lembro que foi 2 carros e 2 casas. Que Sim. estava no meu nome, entreguei tudo para ele, como usos e frutos, para ele não fazer nenhuma besteira. Ah, sim. Senão ele pega um maluco aí Sim. e engana ele, né? Como eu já tinha uma experiência do meu passado, falei, eu não Sim. quero que ele passe por isso. E aí comecei do zero, aí Deus falou assim, agora eu quero que você se desfaça da empresa. Ok. Então Deus foi guiando, Passo a corrigindo, Porque eu assim. comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. Sim, pronto. Ok. E aí eu comecei a entender Por causa do ter comunhão com com Deus. Deus, exatamente. Aí Deus falou, vende a empresa. E aí eu estava meio receoso e tal, aí o sócio veio e fez a proposta. Era tal empresa de som. Exato. Sim, né? Que pronto, tinha só... Ah, então, o sócio veio e fez uma Proposta. Aí eu aceitei, a proposta de comprar, pronto, então você ficou sem essa fiquei, parte. vendi tudo, fiquei sem nada. E aí eu falei assim, mas eu vou ver do quê? Aí Sim. me arrumou um emprego, aonde esse emprego eu tinha um salário bem menor, Sim. só que eu era muito mais feliz. Eu Sim. tinha uma vida muito melhor. Sim, porque agora já não saía, já não tinha essas saídas, né? Não, Sim. eu vivia mais para servir a Deus. Pois. Eu segunda tinha ajudava na igreja, na terça, quarta, fazia reunião, fazia grupo familiar, Sim. eu me envolvia. Eu cheguei a ter na minha caminhada com Deus, eu fazia na semana 5 grupos familiares. Pronto. Era líder de 5 grupos, mas eu fazia porque eu queria, eu estava com vontade de ajudar a Deus. Eu tinha tenho até hoje esse amor para fazer as coisas, mas foi a trajetória de ter um encontro com Deus na comunhão com Deus. Então, ouvindo assim a sua história, né? Quer dizer,
vem assim de drogas, essa coisa toda, depois teve um encontro com Deus, alguém evangelizou, mas na verdade na sua caminhada faltou, especialmente no início, né, faltou esta coisa de acompanhamento. Né? Exatamente. Alguém lhe pôs no caminho para andar mesmo com Deus. Eu só fui entender isso Sim. depois que eu tive a comunhão com Deus, que Deus me mostrou que é preciso uma pessoa mais velha Sim, te guiar, Sim. né? Que a gente chama de discipular, alguém Sim. te mostrar os passos. sim, Porque há momentos que você se converteu, está com Cristo, está feliz, mas tem os seus altos e baixos. sim. E precisa alguém mais velho para te orientar. Não, isso está acontecendo por causa disso, Sim, que disso. explica lá as táticas do diabo, né? Exato, que eu não sabia, né? Que Sim. são as riquezas. Sim, caiu em todas, né? Eu caí em todas sem saber. As armadilhas estavam Sim, lá. pensando que estava no caminho certo. E estava todo no caminho errado. E eu hoje vejo que muitas pessoas fazem isso. Sim, Elas acreditam que só de ir à igreja sim. já está tudo certo. Não. Ou só fazer a oração de salvação e ponto. Não, isso não é suficiente. Você precisa ser alguém te acompanhar, porque os seus altos e baixos Sim, são armadilhas que o inimigo, Satanás, tá colocando no teu caminho sim. para poder te trazer de volta para ele. Pois, E se a gente não tiver alguém do nosso lado para nos orientar, nos caminhar sim, e nos aconselhar, às vezes a gente vai chorar, sim, mas essa pessoa vai chorar com a gente. sim. A gente vai estar feliz, essa pessoa também vai estar feliz com a Sim. gente. Então é muito importante essa comunhão de estar com alguém, de andar junto, porque senão não consegue vencer. É por causa disso que também gosto, o projeto de grupos familiares, porque é lá, né? É lá que a gente faz isso. Sim. Foi aí que eu dei conta. Sim, Assim, eu tinha vários círculos familiares, né? E, inclusive, recentemente, não faz nem 2 meses, um irmão, que era um garoto na época, ele me chamou falando assim, eu queria tanto que o senhor viesse, foi o que foi? Eu vou ser consagrado a pastor. Eu falei, que legal. Ele falou, mas eu nunca esqueci de todos os ensinos, a caminhada que o senhor gastou com meus pais, ok. dentro do grupo familiar, que a gente conduziu. Os pais brigavam muito e a gente fala, calma, isso é normal, você ok. está nervoso, porque o Sim. diabo está querendo roubar a palavra. Sim. Então, essa trajetória. Então, foi no grupo familiar que eu comecei a ajudar essas pessoas dessa forma. Então, muito importante o grupo familiar. Né? Muito, é essencial, não pode faltar. Não pode faltar nem nada, né? Não. Então, uma palavrinha que você quer, assim, deixar. Eu quero deixar a todos que, assim, não basta vir só à igreja e fazer uma oração, resolver um problema, mas eu creio que você precisa conhecer aquele que te ama muito, que é o teu Pai, né? O Senhor Jesus, e Deus, ele está de braços abertos, ele quer andar diariamente com você, todos os momentos, quer participar com você de tudo. Então não basta você só fazer isso. É muito importante você vir à igreja e ter uma comunhão com Deus e procurar uma pessoa mais velha para poder te ajudar nessa caminhada. Essa é a minha exortação. Sim. Por que você não faz a oração de salvação para as pessoas? Posso fazer, Ok, Bispo? sim. Você que está me assistindo, você pode estar falando assim, eu senti vontade de conhecer esse Jesus. E existe uma oração que a Bíblia nos ensina que nós recebemos Jesus e ele entra na nossa vida. Se você quer Jesus hoje na tua vida, eu vou convidar você a fazer essa oração comigo. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse sua cabeça e repetisse após mim. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Me perdoa e me ajuda. Hoje eu tomo uma decisão de confessar que eu Te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Obrigado, Jesus, por me receber. Amém. Então, você fez essa oração, mas não basta só essa oração, como eu te disse. Venha a uma igreja mais perto de si, para você conversar com uma pessoa mais velha, para te orientar, para te dirigir, para você não correr esse caminho que eu corri, que levei tempo. Se eu soubesse que eu sei hoje, eu não faria nada disso. Mudaria totalmente a minha trajetória, me agarrando a Dona Neuza, viajaria, até mudaria com ela para a cidade onde ela está. Sim. Porque Pois é, sim. vale a pena você ter uma pessoa mais velha te guiando. Então venha uma igreja nossa, que eu sei que a tua vida vai mudar para melhor. Sim, é isso mesmo. Muito importante isso e, na verdade, quer dizer, a nossa caminhada vemos assim que é única, mas também vemos que Deus não desista. Não. Né? Porque você, pronto, não te visto, não sabia, foi se afastando, foi caindo nos laços do diabo, mas Deus não desistiu. Não. Então é muito bom, né? É maravilhoso ver que Deus é o nosso Pai, que Ele não desiste das pessoas e Ele vai bater no coração, vai este vazio, vai se lembrando das coisas.
tudo porque ela ama todas as pessoas. Então, vamos assim acabar este programa. Então, se você ainda não fez esta oração, né, faça, né? Venha a uma das nossas igrejas e a sua vida vai mesmo mudar e vai mudar para melhor.